Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de maio de 2015, domingo. O número do verbete é 3.376. Ele tem 5 páginas, 48 logias e 9 máximos. O título do verbete é Mimetismo Interassistencial. A especialidade Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete é a professora Rosemary Bernardi. A professora Rosemary, ela é professora universitária, graduada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e Recursos Humanos. Ela é mestre em Direito Econômico e Socioambiental, é brasileira, natural de Joinville, Santa Catarina, é voluntária da Conscienciologia desde 2003, é professora de Conscienciologia desde 2005, é coautora do livro Direito e Questões Tecnológicas Aplicados no Desenvolvimento Social e atualmente ela é coordenadora da Parapedagogia da Reconsciência. Não é isso? Depois você apresenta. E quantos verbetes você já escreveu? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Então vamos à definição. O mimetismo interassistencial é o ato ou efeito de a consciência lúcida intra ou extrafísica, adaptar-se, transfigurar-se ou disfarçar-se com objetivos cosmoéticos, terapêuticos e de melhoria da performance interassistencial. Agora, na pensenologia, o holopensene pessoal da adaptação cosmoética, os morfopensenes, os lucidopensenes, os ortopensenes, os autopensenes, e as assinaturas pensênicas interassistenciais. Agora, na fatologia, o mimetismo interassistencial, o esforço de adaptar-se para auxiliar o outro, a forma adaptada à melhor comunicação do conteúdo, a postura de colocar-se no lugar do outro, a indumentária profissional, o timing assistencial, a boa apresentação, a maquiagem, o volume e o timbre da voz, o histrionismo didático do professor em sala de aula, o plágio, a pirataria, a chantagem emocional, a manipulação, a miopia assistencial, a abordagem intrusiva, a impulsividade, a abordagem assistencial personalizada, o discurso e a escrita adaptáveis ao público-alvo. Nós lemos só as primeiras linhas. Agora, na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o acoplamento áurico, as assins, as desassins, o auto e hétero encapsulamento energético, a força presencial, a retratação multiexistencial, a infiltração cosmoética, o resgate grupo kármico, a atualização grupo kármica multiexistencial, a TENEPS, o domínio da ectoplasmia, a transmutação do assediador em figura atrativa, a transfiguração do amparador extrafísico para gerar empatia com o assistido. Também tem mais, nós lemos só as primeiras linhas aqui. Depois lá na argumentologia, nós temos uma tipologia com 10 categorias de discentes, cujas características podem exigir do professor e da professora dedicados o esforço didático singular de mimetismo interassistencial. Agora, na remissiologia, nós destacamos acomodação mimética, automutação, holopensene automimético, imitação evolutiva, infiltrado cosmoético e mimeticologia. Também só algumas, né? Tem 15 referências aí na remissiologia. Agora a frase enfática. O mimetismo interassistencial é a técnica de interação cosmoética entre consciências de variados patamares evolutivos, visando a ortocomunicação e a assistência inegóica. Agora a questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a pertinência da utilização da técnica do mimetismo interassistencial nas próprias abordagens?
considera a possibilidade de transfigurar-se cosmoeticamente quando necessário? A bibliografia específica tem 2 referências. Agora, a mega-análise com 20 itens, feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, a Socorro Frazão e a Ana Maria Rocha. Então, os 20 itens. Voz, face, forma, técnica, imagem, resgate, disfarce, imitação, retratação, acoplamento, indumentária, transfiguração, histrionismo, transmutação, desprendimento, ortocomunicação, interassistenciologia, holomaturologia, cosmovisiologia e mimeticologia. Então, nós já temos aqui várias perguntas dos teletertulianos, mas a gente sempre pede, né, para a verbetógrafa, para ela explicar por que ela escreveu sobre esse verbete, o que te motivou a estudar esse tema. Então, esse verbete ele surgiu a partir de eu estar fazendo o curso Verbetografia, em que a gente tem como exercício do curso pensar em algumas definições e propostas de verbete. Como na época meu tema de pesquisa era a síndrome do justiceiro, e ainda continua sendo, né? Um dos vieses dessa síndrome é uma inflexibilidade pensênica. Então, como eu focava muito no estudo da patologia, eu comecei a pensar então em posturas traforistas e que pudessem levar à redenção dessa condição. E aí o mimetismo assistencial parece ser uma boa prática, uma boa técnica aí para superar essa inflexibilidade, né, que pode levar o indivíduo a cometer atos inadequados e se arrepender. Então vamos às perguntas aqui dos teletertulianos. Vocês também aqui presentes podem fazer perguntas, interromper a hora que quiserem, tá bom? Então agora o nosso teletertuliano de Curitiba, que está passando uns dias aqui em Foz do Iguaçu, é a verbetógrafa professora Rosemary, em Fatologia, página 16, terceira linha. De que forma a indumentária profissional funciona no mimetismo interassistencial? Ela não atrapalha mais do que ajuda? Eu penso que ela ajuda muito, né? É só a gente pensar nas relações que a gente tem no dia a dia, né? Quando você vai ao médico, você espera que o médico tenha uma postura adequada e esteja vestindo branco ou um jaleco, que ele pareça um médico. E daí você vai procurar um advogado, você espera que ele lhe acompanhe na audiência com gravata, com terno. Isso dá segurança ao assistido, isso demonstra um profissionalismo, né? Então a indumentária de fato ajuda, né? Ela vinca lá um modo de atuação do profissional. Se a gente pensar no contrário, né, atrapalharia. Você vai no advogado, ele está de calça jeans, camiseta, né, piercing e um monte de coisa, vai, assim, não que não seja algo contra, mas iria realmente assustar a pessoa. Mas né? a impressão emocional que se tem é de que você vai estar melhor assistido por alguém que esteja dentro daquele até estereótipo que se tem de indumentária, né? Uhum. Agora, em Fatologia, página 16, terceira linha. Quais são os conselhos para acertarmos o timing assistencial? Tem um conceito da professora Regina Camilo, que é muito minha amiga, que ela fala da presença consciencial. Então, para você entender o timing, você tem que estar ligado no momento presente, né? Nem com a cabeça lá no futuro, nem no passado, né? Então, a sua pensenidade estar ali 100% no momento presente. Isso auxilia demais a você perceber o timing de fazer abordagens mais assertivas. E não deixar passar, né? Às vezes a assistência tem um momento para ser feita, né? E se passa esse timing, só tem que esperar outra e para isso tem que ter lucidez, né? Precisa você estar antenado, né? Uhum. Agora é o mesmo teletertuliano, ele pergunta em Parafatologia, página 17, primeira linha. Como funciona a abordagem assistencial extrafísica intuito personae? Aí ele complementa, a abordagem assistencial extrafísica costuma ser mais efetiva e completa que a intrafísica? Então, vamos responder a primeira. O intuito personal é uma expressão latina, né, que diz em razão da pessoa, né? Então, cada abordagem
assistencial, ela vai ter um jeito específico para cada pessoa, né? Por isso o intuito personal. Então, você se adapta de acordo com o indivíduo que está sendo assistido. E eu penso que a gente não pode dizer que a assistência extrafísica é mais efetiva do que a intrafísica. Isso depende do contexto, né? Eventualmente, pode, sim, mas eventualmente também podemos ter uma assistência intrafísica tão efetiva quanto uma extrafísica. Isso não seria uma determinante, né? E às vezes as duas se completam, né? Uma está relacionada à outra, né? A gente não pode também separar só assistência intrafísica e só assistência extrafísica, né? Agora é uma pergunta de Francisco Beltrão, aqui mesmo do Paraná. Então, em tipologia, página 19, poderia expandir sobre os itens 4, deficientes auditivos, e depois os 5, deficientes visuais, e colocar o porquê os deficientes físico e intelectual não entraram na lista. Aqui eu tive que fazer uma escolha, né? O verbete impele a gente a fazer um exercício de síntese e de escolher alguns termos em detrimento de outros. Então, aqui a listagem poderia ficar muito maior. Mas eu optei por colocar aí 10 itens, e dentro das modalidades de dificuldades físicas ou mentais, eu escolhi os deficientes auditivos e os visuais pelo esforço didático diferenciado que eles exigem, né? Então, vejam, aqui eu coloquei que podem exigir do professor e da professora. Então, às vezes, dentro da deficiência mental, nós temos condições em que não há condição de ter uma condição docente efetiva. Então, vai depender. Então, ficaria inadequado aqui o termo. Mas não que a gente não tenha condição de um deficiente físico participar de um processo de aprendizagem, ser aluno, não é isso, a ideia não era essa. Mas para ficar mais claro aqui que o professor e a professora precisam de um esforço diferenciado. Hoje a gente tem um desafio de inclusão nos colégios, de ter vários tipos de alunos com problemáticas numa mesma sala. Então, numa sala em que nós tenhamos, eventualmente, deficientes auditivos e visuais, e outras crianças que sejam ouvintes e não tenham dificuldades visuais, o professor tem que se virar nos 30 para dar conta de ensinar todo mundo, né? Então, é um esforço extra. Foi nesse sentido, então, que eu fiz essa escolha. Agora, como você acha que o melhor seria como? Seria talvez separar em grupos? Como ficaria uma aula assim, tão desnivelada? É um tema bem polêmico esse, né? De um lado, a gente tem a questão de ensinar as crianças a aprender a viver com o diferente, mas a gente também tem, inevitavelmente, o fato de que alunos com diferentes dificuldades precisam de um atendimento diferenciado. Então, talvez a gente tivesse que ter, dentro de uma mesma sala de aula, mais de um professor ou monitores para auxiliar esses alunos especiais, né? E que isso não ocorre na prática. Então, hoje, do jeito como tem sido colocado em prática, não é eficaz. Mas pode ser uma proposta, filosoficamente ela é bem intencionada, mas na prática não tem funcionado, né? Então, agora, um teletertuliano de São Paulo, ele pergunta, em Pensenologia, página 16, terceira linha, gostaria que relacionasse as assinaturas pensênicas interassistenciais com o tema do verbete. Bem, a assinatura pensênica é toda manifestação que a gente tem pensenicamente, e em tese a gente não consegue deixar de pensenizar o tempo inteiro, então a todo momento a gente vem deixando aí um rastro do que nós pensamos que é energético, né? E esse rastro energético, se você vai fazer uma assistência pontual para um determinado grupo ou um determinado assistido, você pode ir se colocando dentro de um fluxo assistencial através dessa sua pensenidade prévia. É o que a gente sempre fala, né? De chegar com antecedência nos ambientes e formar aquele campo, entender o campo e ficar antenado para todas as variáveis daquela condição. Então, penso que é nesse sentido que pode ajudar, né? Em você estar se adaptando, se mimetizando de acordo com o ambiente, com o que já tem de energia, dos rastros pensênicos de outros indivíduos, para você se adequar à situação.
Agora, em Fatologia, página 16, quarta linha. Exemplifique, por favor, o histrionismo didático do professor em sala de aula. Isso aqui é um tempero da aula, né? O professor veterano sabe que ele precisa tornar a aula interessante para o público, né? Porque são os alunos. E às vezes ele precisa fazer umas macaquices, ele precisa contar piada, mesmo às vezes sendo um indivíduo introspectivo. Então ele precisa sair um pouquinho daquela condição da personalidade dele, como para criar ganchos didáticos e buscar a atenção dos alunos, né? Então, me parece que é inevitável para quem é interessado em dar uma boa aula. Agora, em Fatologia, página 16, final da sétima linha. O que se pode falar a respeito do especialismo assistencial? Eu penso que a gente, ao longo da nossa holobiografia, é inevitável que a gente acabe desenvolvendo algum especialismo assistencial. E pelas nossas experiências, pelos erros que cometemos, pelos acertos, né? Por uma experiência de trabalho mesmo assistencial. Então, é inevitável que esse especialismo fique evidenciado na sua manifestação, né? Então, ao longo de várias vidas, o indivíduo trabalhou como advogado ou como médico, é inevitável que há tendências inatas se manifestem vidas após vidas, porque há um aprimoramento contínuo desse especialismo, né? E o indivíduo vai acabar moldando-se àquela condição para melhor assistir. Rose. Na efeitologia, página 17, o seu último item, o efeito do contraste entre aparência e essência. Eu gostaria que você ampliasse o seu viés de abordagem e também depois comentasse também, porque muitas vezes a gente tem a necessidade de manter certa aparência, querendo esconder, né? Muitas vezes algum trafar, e esquecendo de trabalhar justamente esse trafar, no sentido de superar, né, dando maior valor às aparências, né, preocupando com a autoimagem, esquecendo de trabalhar esses trafares, né, de qualificar, porque se a gente pensar, né, talvez você tenha pensado na questão da essência, a autenticidade consciencial, é muito mais assistencial, né, a força presencial é muito maior, é muito mais natural, fluente essa postura de autenticidade consciencial, mesmo que tenha esses trafares, não precisar de esconder, né? Todo mundo tem trafar. Mas também esse foco de prestar atenção, né? De tentar trabalhar esses trafares para não precisar de ficar escondendo. Então, eu gostaria que você ajudasse a gente nesse sentido. O professor Valdo falou, eu já ouvi ele falar mais de uma vez, né, que a gente vive, essa é uma dimensão energética. E, às vezes, as pessoas se preocupam muito com a plástica, com a forma, com a aparência. E, efetivamente, elas manifestam algo que, por essência, não é bom e nem positivo, mas, no espelho, a imagem é bonita. E como se isso bastasse. Só que, diante da presença de um indivíduo assim, há um mal-estar, as pessoas, enfim, né, percebem que está inadequado, ou que, enfim, os trafares se sobressaem à beleza, à plástica, né? E, efetivamente, a gente vive hoje no mundo uma condição de supervalorização da imagem, né? Então, eu coloquei também nesse sentido. Quando, na verdade, a nossa manifestação energética ela é muito mais primordial. Então, as pessoas se preocupam muito com a imagem externa e pouco com essa impressão energética que você deixa nos outros e nos ambientes, né? E, efetivamente, o mimetista interassistencial, ele vai se valer da imagem somente para fazer a assistência. Ela não é tão mais prioritária do que essa essência energética ou essa intencionalidade, né, essa pensenidade mais sadia, né? Então, foi neste sentido que eu coloquei o erro. Posso também pegar esse gancho para aprofundar um pouco?
Porque o mimetismo interassistencial, ele usa estratégias digamos, um certo disfarce, né? Uma certa maneira de expressar-se diferente do que a gente, digamos, se mostra, o diferente do que a gente de fato é, com uma intenção assistencial. Eu acho que valeria a pena, de repente, fazer um contraponto aqui com a condição, digamos, de que a gente também busca, né, uma sinceridade. Né? Como é que fica a questão da sinceridade em contraposição a essa condição do mimetismo, né, interassistencial, e às vezes a postura até da pessoa mentir ou tomar uma atitude, digamos, de se esconder, né, como que você meio que colocou. Acho que vale a pena fazer esse contraponto para a gente até ampliar esse conceito do mimetismo. A autenticidade, se fala muito em ser autêntico, mas não é tão simples, né? Quando você deu conta de trabalhar vários aspectos pessoais da sua personalidade, que você burilou, que você, não, estou fazendo o dever de casa, fica fácil ser coerente na sua manifestação, porque está todo mundo achando que legal, a pessoa, né, está avançando, está melhorando. O problema é essa autenticidade quando você não está fazendo a lição de casa, e aí fica muito feio, né, fica vergonhoso, vexatório. Então a pessoa vai ter que se utilizar até como um mecanismo de defesa, de mentira, de disfarce, de fazer de conta que é o que não é, porque ela própria se sente incomodada com a manifestação que ela gera, né? E efetivamente ela não quer que todo mundo veja quem ela é. Uhum. Então isso é ruim, né? Agora eu achei interessante a abordagem do dessa condição do mimetismo interassistencial ou assistencial, a maior. Né? Às vezes, a gente, num processo de assistência, ocorre um certo extrapolacionismo ou apoio dos amparadores e a nossa manifestação, a apresentação, fica maior do que o comum do dia a dia. Esse ponto eu achei bem interessante também. Daí é um trabalho de equipe, né? Então, aí 1 mais 1 é mais que 2, né? Só lembrando, tem o livro Autenticidade Consciencial, do Tony Muscoff, e ele fala que existe autenticidade anticosmoética. Né, que a pessoa, às vezes, com o pretexto de ser autêntica, ela vai e derruba o outro, porque fala muita coisa, eu sou autêntico, vai lá e fala todos os podres da pessoa, a pessoa sai desmontada. Né, isso não é assistencial. Então, às vezes, essa vamos dizer, a autenticidade, ela tem um lado que para você ajudar, é melhor às vezes não ser tão autêntico assim. Não estou dizendo que a pessoa tem que mentir, não é nada disso. Mas tem que ter esse jogo de perceber, né, até que ponto você vai ser assistencial sendo muito autêntico ou não, né? Tem uma linha tênue, né, entre quando você ajuda e você atrapalha, né? Então, às vezes, a melhor intenção de querer ajudar, às vezes, gera um estrago, né? Imagina os amparadores, se eles fossem ser autênticos conosco e fossem falar todos os nossos podres, todos os nossos erros, as bobagens que a gente fez no passado, será que a gente aguentaria? Então, acho que tem isso que você falou, tem um limite, né, da autenticidade. Né? Uma coisa que é legal do mimetismo interassistencial é que ele coloca efetivamente o foco no assistido. Isso. Né? E aí você se coloca como efetivamente assistente. E a sua decisão de assumir uma condição, eventualmente de mimetismo, né, efetivo, ela é fundamentada nessa postura assistencial efetiva. Né? Não é uma condição de você se esconder porque você não consegue, eventualmente, ser sincero naquele momento. É diferente. Porque uma coisa, por exemplo, é aquela condição de eu não conseguir ser sincero porque eu não tenho, naquele momento, até as minhas coisas em dia. Né? E outra coisa é essa postura que você traz, né, que é você, de fato, né, como a definição coloca, né, você faz isso para a melhor performance interassistencial. Acho que isso é bem legal. Acho que essa questão da intenção qualificada é a questão essencial, né? E também a gente tem foco na pessoa e às vezes não ter a intenção qualificada e pensando melhor também a forma, né, mais adequada, mais cosmoética. A tendência natural das pessoas é chegar e falar, não, eu sou autêntico, não, eu sou transparente. Mas às vezes, eu estava num debate aqui uma vez, não lembro a circunstância, mas às vezes você ser transparente demais não
no contexto da gestão da liderança, atrapalha. E num debate eu fiquei pensando sobre isso. Acho que foi com o professor Valdo, que um governante não pode, um governante muito transparente, muito assim, que não tem essa capacidade mimética, ele não é um bom governante. Aí eu fiquei pensando, ainda tem que pensar muito sobre isso. Se quiser comentar, por favor. A questão da política envolve uma série de alianças para ver governabilidade, né? E é difícil fazer isso sem que você adote posturas espúrias. Então, efetivamente, se é um indivíduo que tem algumas ideologias e ele defender ele com unhas e dentes, abertamente, vai ficar complicado, porque vão haver vários grupos antagônicos e isso vai inviabilizar a governabilidade, né? Então, é bem delicado. Romeu, você queria falar mais alguma coisa? Eu ia trazer um outro assunto. Vai. Lá na página 17, em polinomiologia, não está saindo? Alô, ok. Na página 17, aqui na seção do detalhismo, em polinomiologia, tem uns polinômios aqui bem interessantes. Rose, se você puder comentar o polinômio flexibilidade pensênica, assertividade, despojamento, domínio energético. Os polinômios, eles são complexos que envolvem um processo, né? São várias qualidades, várias ações e um esforço em comum para atingir um determinado objetivo. Nesse caso aqui, essa flexibilidade pensênica, ela é condição sine qua non para se chegar a uma assertividade e se tem que se ter um despojamento para efetivamente você dar conta de fazer uma assistência adequada. E tudo isso, dentro desse contexto, demanda um razoável domínio energético. Então, efetivamente, uma assistência de alto nível demanda vários atributos conscienciais, uma lucidez acima da média, uma cosmovisão e uma vontade, de fato, uma intencionalidade verdadeira de fazer assistência, senão ela não acontece, né? Tudo bem, Rose? Eu queria que você refletisse um pouco a questão do mimetismo assistencial e a mediação interdimensional de significados. Porque, veja, a gente tem alguns conceitos de mediação, ainda mais você que é uma advogada, mas em transição para ser uma psicóloga, né? A gente sabe que hoje tem várias áreas do conhecimento que estudam a mediação. Então, por exemplo, a mediação no direito, ele fala em mediação de conflitos, mas, por exemplo, nós temos um autor, que é o Vygotsky, na psicologia, que ele fala em mediação de significados. E ele fala de campos interacionais, né? Então, que ponto esse mimetismo assistencial ele tem a ver com a mediação interdimensional e como a gente trabalhar com esse sobrepairamento informacional buscando a mediação de significados? Porque, veja, tem uma adaptabilidade para você fazer uma mediação, né? E a gente está falando de uma comunicação multidimensional. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu sei que é uma coisa que você está estudando muito, a Reconsciência está estudando muito isso. Então, o que você tem para contribuir em relação a isso? Eu penso que essa mediação que você está falando, que é diferente da mediação de conflitos, né, ela faz parte de todo o processo terapêutico, né, em que se busque, de fato, levar esse assistido a um degrau acima de onde ele está cognitivamente. E isso não é tão simples, né? Porque, às vezes, o assistente ele tem lá um arcabouço informacional até sobre o assistido, e o assistido não consegue lá sair daquela condição estagnada em que ele se encontra, e esse assistente precisa ir dosando com doses homeopáticas as informações para efetivamente não fazer estupro, para, né, não quebrar o vaso no meio. E quando a gente fala de uma abordagem assistencial multidimensional, aí você vai ter maiores complexidades e mais variáveis, porque você vai ter campos, né, que vão se sobrepor. É o campo pensênico do assistido,
as conscieques que estão com ele, o próprio assistente, a equipe de amparo, e aí a gente tem uma sopa informacional, e se tem que ter, então, um discernimento, uma lucidez para pescar aquilo que é relevante para gerar assistência. E, de verdade, a gente percebe que pouca gente entende isso no processo interassistencial e no processo intercognitivo, né? Porque eu posso estar com as melhores intenções e falar algo e o outro não vai compreender, porque a imagem mental daquele objeto, daquela ideia, o outro recepciona de maneira totalmente diversa. E aí esse assistente precisa ter lucidez de entender o momento em que o assistido está, para dar conta de saber como que ele talvez vai enxergar essa informação. E muitas vezes o assistido ele só é um reflexo desses campos e dessas consciências. Muitas vezes a assistência, em termos holopensênico, está pegando nesse meio, né, esse meio informacional entre as consciências envolvidas. Só que essa consim que a gente está prestando atenção, ela pode ser um grande espelho desse campo. E o que se anda assim, em termos parapsíquicos, em termos de método, fazendo de anotações, de reflexões, para ampliar essa mediação interdimensional e esse mimetismo, porque o mimetismo, no fundo, você está preocupado com o conteúdo, e a forma é só uma adaptabilidade. Só que o conteúdo é o conforme, não tem uma separação entre conteúdo e forma, né? Então, em termos metodológicos, o que você anda usando de métodos para ampliar essa tua parapercepção para esses campos e em relação a esse tema? Então, agora há pouco, eu acabei de mencioná-lo aqui no campo, né? Eu falei do seu conceito lá de presença consciencial, né? E uma coisa bem prática é, a hora que eu vou comer, eu vou comer. Eu não vou comer, assistir TV e mexer no dedo do pé. Então, aquela presença consciencial de ter uma cosmovisão e perceber aquele time, aquele momento, né? Hoje as pessoas tendem a uma dispersão muito grande, então elas estão uma na frente da outra e olhando no celular, e olhando tablet, e vendo notícias, e criando campos paralelos, e isso polui demais a interação, né? E, efetivamente, buscar, então, a hora que eu vou trabalhar com alguém, eu estou ali integral para a pessoa, né? Eu atendo muita gente durante o dia, então, às vezes, toca telefone, eu não atendo o telefone, aquele momento é daquela pessoa, né? E daí você faz um mergulho e consegue sobreparar minimamente, óbvio que eu ainda sou amadora nisso, né? Estou aprendendo, mas, efetivamente, essa condição de buscar uma presença consciencial é muito importante. E outra técnica, que é uma técnica que também a Regina Camilo propôs, e eu tenho tentado colocar em prática, é da Gina passo a passo, né? Que é tentar registrar todas as demandas do dia, para poder ter uma cosmovisão da semana, do mês, do ano, né? Este último ano eu fiz um balanço do meu ano de 2014, que foi acima da média. E que eu só consegui fazer isso porque eu tinha os registros diários, né? Então, o registro ele acaba sendo um upgrade da memória, porque a nossa memória ainda é muito fugaz, né? E, então, voltar e olhar essas anotações foi muito bom, né? Me gerou algumas extrapolações sobre o meu desempenho durante o ano de 2014. Então, eu penso que a gente tem que colocar em prática coisas que a gente perceba que tem um efeito, né, de ampliação. E o registro, né, a presença consciencial são métodos que não tem erro, né? Mesmo que você registre lá do seu jeito, o registro por si só, ele cria um grafo pensene que já deixa uma marca diferente daquele momento, né? E mostra como que estava a sua pensenidade, como você percebeu o fenômeno naquele instante da anotação, né? E daí, às vezes, algo parecido ocorre, você vai registrar de outro jeito, você já se percebe que você está diferente. Então, isso é muito prático. Em relação a esse item, onde é que o tertuliano pode pesquisar essa metodologia da reconsciência? Porque eu estive olhando aqui, em breve rememoração, a Consus tem a técnica do inventariograma. Temos artigos sobre anotações utilitárias.
O professor Valdo fala em estatística motivadora. Onde é que a gente consegue consultar a técnica de vocês, da reconsciência, ou me resume para a gente poder entender um pouquinho qual é o diferencial? Entendi. Nós tivemos um primeiro simpósio de paraciência o ano passado, e daí, como fruto desse simpósio, a gente teve o primeiro análise do simpósio. Então, é possível comprar ali na epígrafe, né? Tem a técnica do escriba interdimensional, tem a técnica da revisão gráfica parapsíquica. Então, são técnicas que a gente tem utilizado e que já estão escritas, né? Mas, nos cursos, de maneira geral, a gente tenta criar uma cultura de registro, de anotação, de criar uma cultura de cientificidade, como, por exemplo, imersão parametodológica no holociclo, né? Que a gente vê que é um laboratório parapsíquico mental somático subutilizado pela CCCI, e que é um ambiente privilegiado para esse sobrepairamento, para você ter essas experiências de cosmovisão, né? Então vamos continuando aqui com as perguntas do Teletertuliano de São Paulo. Em Fatologia, página 16, terceira linha de baixo para cima. Poderia falar acerca do anonimato na realização da assistência? O anonimato é o máximo, né? É o máximo de você deixar o seu ego de lado, né? A gente percebe que, na grande maioria dos casos, as pessoas têm que sair contando que ajudaram, que fizeram, que aconteceram, porque, efetivamente, a ação é mais para se sentir bem consigo mesmo e ficar bem na foto, né? Quando você dá conta, efetivamente, de fazer assistência anonimamente, me parece que é um exercício muito grande e importante de você, de fato, se doar ao outro. Não é por você, é pelo outro, né? E o mimetismo aqui, a proposta é essa, você se colocar na condição de fazer o que é melhor para o outro. Claro que sempre vão haver consequências e rebarbas positivas do processo assistencial. A gente sabe que quanto mais você auxilia os outros, é uma questão matemática multidimensional, né? Parece que tem uma matemática nisso. E que quanto mais você ajuda, mais empuxo energético você recebe e tudo melhora o seu entorno. Mas fazer isso sem esperar isso. Então, é um exercício muito importante, né? Não à toa que, por hipótese, o serenão age dessa maneira. Ainda em Fatologia, página 16, segunda linha de baixo para cima. Poderia comentar o desprendimento assistencial? Eu acho que essa pergunta é complementar à anterior, né? Esse desprendimento, ele vai de encontro a essa ideia de o outro ser a bola da vez, a bola da atenção, em que você vai colocar todas as energias para auxiliá-lo. E esse desprendimento, às vezes, envolve, né, eu até não coloquei isso desse jeito, que achei que ia carregar um pouquinho no verbete, quase um autossacrifício, às vezes. Mas autossacrifício não é um bom termo, né? E você se desprende completamente em favor do outro. E, às vezes, isso até lhe gerando algum prejuízo, né? Não há como você salvar alguém que está se afogando sem tomar alguns goles d'água. Então, há que se ter um desprendimento em relação à própria vida para salvar alguém que está se afogando, né? Utilizando a melhor técnica possível, boia e corda e o que for necessário para você não morrer junto, porque disso não seria inteligente, mas há um desprendimento real em relação à própria vida numa ação assistencial desse tipo, né? Agora, em Parafatologia, na página 16, penúltima linha. Poderia explicar a transmutação do assediador em figura atrativa? Bem, né? Assediador é um termo que cada vez me incomoda um pouquinho mais, né? Porque, de verdade, nós temos várias consciências doentes, carentes, né? E que a gente, num determinado momento aqui, a gente está usar assediador, né? Por quê? Porque vai buscar nos vampirizar energeticamente, porque ele próprio precisa daquilo para ficar bem e dar conta, né? Então, eu penso que um assediador, ou melhor, né? Uma consciência adoecida,
carente energeticamente, ela vai se utilizar de parecer um filhote de cachorrinho, um bebê, porque daí é mais fácil receber atenção energética, né? Então, essa transmutação, nas experiências projetivas que eu tive, já tive essa experiência, né? De ver essa transfiguração para até uma vitimização, para você se apiedar dessa pessoa e não ter uma atitude agressiva, que às vezes se poderia ter diante de uma figura agressiva, de uma consciência carente desse jeito. Né? Ainda em parafatologia, agora na página 17, quarta linha. Poderia esclarecer a derrogação das leis da física pelos serenões na assistência ao planeta? Bem, eu efetivamente coloco isso aqui a partir dos relatos do professor Valdo, né? Naquele relato que ele faz em relação à monja, não sei se todos se recordam, em Projeções da Consciência, né? Ele tem alguns relatos que ele fala que a monja efetivamente coloca fogo lá em várias armas, não sei se vocês se recordam disso, né? E efetivamente, me parece que é como Matrix, assim. Todo mundo viu o filme, né? Chega num momento em que você entende todo o sistema, como ele funciona, e a partir dessa compreensão maior desse sobrepairamento, você consegue manipular essas leis, inclusive físicas, para melhor atuar, né? Então, e às vezes a gente percebe isso em alguns fenômenos parapsíquicos, enfim, né? Que alguns efeitos físicos. Então, me parece que é uma estratégia utilizada aí por amparadores com maior gabarito energético, né? Que tem uma compreensão maior dessa nossa realidade. Posso voltar para a pergunta anterior aqui, que falava em parafatologia, na transfiguração do caso do assediador, né? Mas tem aqui também na sequência a transfiguração do amparador extrafísico para gerar empatia com o assistido. Você poderia, Rose, aprofundar um pouco essa questão? Porque tem um contraponto aqui que acho que tem relação muito profunda com o tema do verbete, que é o mimetismo interassistencial, né? Por um lado, um mimetismo que tem uma finalidade patológica, assediadora. Por outro lado, um mimetismo que tem a finalidade assistencial, que é o que você quer, digamos, aprofundar mais. E também com o contraponto de às vezes, a gente tem uma ideia pré-concebida muito de que o assediador é uma figura demoníaca, ou um fantasma, ou uma coisa monstruosa, e que na prática não é bem assim. E a gente muitas vezes se deixa levar por uma aparência né, amigável, e que na prática não é bem assim. Se você puder aprofundar um pouco essa questão. Eu efetivamente já nunca tive uma condição de me transmutar lucidamente, não que me recorde, mas já vi vários relatos de vários colegas, do professor Valdo, da professora Regina, já vi colegas transmutados no extrafísico em projeção. Então, é um alto gabarito de domínio energético e de morfopensene, e que busca efetivamente fazer assistência, né? O professor Valdo comentou várias vezes já que ele se transmuta de várias formas diferentes para fazer isso, né? E parece uma estratégia muito inteligente do meu ponto de vista, porque em ambientes diferentes, né, você precisa ter uma postura, uma forma, uma atuação diferente. Então, isso é mais uma ferramenta assistencial, né? Dar conta disso parece uma estratégia muito inteligente. E, efetivamente, quanto mais eu estudo sobre fazer assistência, essa figura de falarmos em assediadores, então você vê que são indivíduos que não têm lucidez, que na sua manifestação, na sua intraconsciencialidade, vivem uma condição de desespero, de um inferninho individual, e que precisam de uma compaixão, de uma compreensão para serem ajudados, né? Se a gente, na interação com essas consciências, a gente vai com um porrete energético, né, na mão, fica muito ruim, né?
Então, que assistência é essa? É muito primária, muito imatura. Então, eu penso que o Romeu foi muito feliz em puxar esse tema, porque eu me recordo nos primeiros anos que comecei a estudar Conscienciologia, de ter efetivamente algum temor quando se falava em consciex. Ainda se falava que tinha 9 consciex para cada pessoa. Parece que essa parademografia mudou, mas era um assombramento. Poxa, tem, né? Você está imerso num ninho de vespa o tempo inteiro, que ruim. E, de verdade, quando você muda a chave para entender que podem ser pessoas que podem lhe ajudar a dar um upgrade evolutivo e que estão ali por alguma conexão que você possui, né? Porque nós nos conectamos por diversas formas e a conexão energética e pensênica é fato, né? Tem relação com o seu grupo karma. Então, para a gente dar conta de atingir um polikarma, a gente tem que dar conta de conviver com as pessoas da nossa vizinhança, da nossa cidade, né? Dos nossos desafetos. Então, obviamente, tem que saber lidar com essas diferenças, né? Com essa pluralidade de manifestações. Aqui, por favor. Obrigada. Na página 17, efeitologia, primeiro item, o efeito mimético da cortina de fumaça. Por que eu estou assim, pensando, né, em você refletir, né? Porque aqui, quando a gente está falando de parapsiquismo, como pegar esse efeito, que é a sinalética, porque o sinal de fumaça, o conteúdo está na entrelinha, né? Porque é um ícone, né? Você vê a fumaça e você quer entender o conteúdo, né, dessa expressão. De novo, né, que técnicas ou que métodos você usa ou que focos de atenção cognitiva, multidimensional, você anda desenvolvendo para conseguir, a partir do efeito, puxar o conteúdo, o significado do processo parapsíquico? Então, trazendo aqui a minha amiga Paulinha para o campo, né, que ela falava do fulcro pensênico sadio. Então, eu penso que é muito importante a gente ter referenciais de um padrão mais elevado para quando você está numa condição de obnubilação, que é algo que lhe puxe para uma condição de maior lucidez, quase como um mantra ou algo assim, uma ideia que lhe mude de padrão energético. Então, diante de uma situação em que você se vê, não enxergo um palmo na minha frente, né? Lucidez zero. A minha técnica é pensar em ideias mais avançadas, em pessoas que são minhas referências, em buscar esses links mais sadios que me busquem tirar dessa condição de obnubilação, né? Isso é uma coisa. Outra técnica, penso eu, é que, de novo, porque é muito séria essa técnica, da presença consciencial, né? Então, ok, existe um momento aqui para tudo, né? Porque eu, particularmente, tenho uma tendência, que devo lutar contra ela, de fazer juízos de valor muito apressados. Então, eu suspendo os meus juízos de valor, busco não fazê-los, para tentar analisar e me colocar numa condição de maior autocientificidade, para entender o contexto em que eu estou imersa, o que está acontecendo em volta, né? Então, isso me ajuda na prática. Isso é uma questão de muitas pessoas, né? Quando você fala em busca é processo. Isso é, você percebeu lá o sinal e percebeu que você entrou nisso, né? Quando você fala busca, tira uma foto. Como é esse processo? Você busca como? Então é um estado mental, é um estado de espírito, né? De você se aquietar, eventualmente de um estado de ansiedade, de desacelerar essa pensenidade e de buscar um lugar mais, né, uma conexão energética mais sadia. Então é tudo ao mesmo tempo. Né? E isso, com o tempo, você vai começando a ter sinaléticas disso. É um prelúdio, é quase um sinal de que vai começar a acontecer. Então, vou entrar nesse estado, eu já busco aquela condição. Né? É aquela coisa, você está no mercado com fome, mas você está de dieta.
E aí você vai buscar não seguir por aqueles corredores do chocolate, da bolacha recheada, porque, né, são estratégias que você vai desenvolvendo para não entrar dentro daquele valo novamente, né? Então, o sinal de fumaça é fundamental, porque é ele que, de certa forma, vai ampliando o teu foco para você começar a entender entrelinha que você não está entendendo. É isso mesmo, perfeito. Excelente síntese. Só acho que chega um tempo que você vai ter que passar pelo corredor de chocolate sem se abalar com isso, né? Mas no começo, realmente, essa é a técnica. A boa técnica, né, passar pelo corredor de chocolate, né, dizer, nem gosto mais disso. É. Meio difícil, mas enfim. Qual que é a pergunta? Oi. Na página 19, ali em tipologia você colocou 10 categorias de discentes, né, que exigem um esforço didático de mimetismo interassistencial. Queria que você falasse sobre o 9 e o 10, que é presidiários e religiosos. Você tem algum mimetismo assim que você já identificou que ajuda na interassistência nessas pessoas, né? Uhum. Bem, eu poderia, em relação aos dois, que é comum aos dois, um linguajar próprio, né? Não sei se você já teve contato aí com presidiários, eles têm um jeito de conversar muito singular. E o professor que for lá no presídio, querer dar aula de qualquer coisa, ele talvez seja adequado ele usar algumas dessas expressões para gerar empatia com o público, né? Os religiosos, da mesma maneira, né? Vão haver palavras, expressões que devem ser evitados e outros privilegiados. Então, efetivamente, o professor se adequa para que o público não fique antagônico à figura do professor e fique mais receptivo à aula, ao conteúdo que vai ser ministrado, né? Legal, obrigado. Então vamos voltar aqui ao Teletertuliano de São Paulo. Principiologia, página 17, segunda linha. O que é o princípio da prioridade compulsória? Prioridade compulsória. Deixa eu até achar onde que está. Princípio. Página 17, segunda linha, principiologia. Certo. Prioridade compulsória. Estou lembrando por que eu coloquei isso. Então, às vezes, a gente escolhe na vida, a gente faz um roteiro, né, de algumas coisas que a gente tem que fazer durante a semana, durante o mês. Só que, às vezes, aparecem demandas secundárias que acabam sendo mais prioritárias. E aí é uma prioridade compulsória, né? Não, este mês eu efetivamente só vou atender as pessoas que estavam agendadas, não vou atender mais ninguém. Mas aparece alguém infartando, quase em coma, aí você tem que abrir uma exceção, mesmo que não caiba na agenda, é uma prioridade compulsória, né? E você tem que se adequar, por isso o mimetismo interassistencial, né? E como a gente tem essas demandas extraordinárias na nossa rotina, né? Isso é muito pulsante. Professora Rosemary, poderia... Alô? Você poderia fazer um paralelo entre essa questão da prioridade compulsória com a codigologia, por favor? Codigologia? Sim. Então, a prioridade se torna compulsória na medida que ela está harmônica ali com o seu código pessoal de cosmoética, na medida que ela está harmônica com o seu código grupal de cosmoética, e efetivamente é sempre uma ação de liberdade. Ela se torna prioridade por uma escolha sua. Apesar de, num primeiro momento, ter dito que não abriria exceções, não abriria um espaço na sua agenda, né? Efetivamente ocorrem demandas excepcionais que você não tem jeito, você vai escolher mudar o seu projeto, seu cronograma, né? Então, isso na prática é uma questão de coerência, de cosmoética, né? De razoabilidade na sua manifestação.
Rose, aqui. Oi, tudo bem? Na página 17, na parte do voluntariologia, eu queria entender melhor a questão desse voluntário multidimensional nas equipes de resgate na baratrosfera. Queria entender como que funciona, se ele faz mimetismo na questão energética ou faz transfiguração. Como que funciona essa questão do voluntariado na parte da baratrosfera? Bem, eu tenho algumas projeções lúcidas, mas eu tenho muitas projeções que eu tenho lucidez só depois da decolagem, não tenho... Né? Eu tenho rememorações de trechos, né? E aí, numa dessas rememorações, eu me vi num local, assim, quase uma favela extrafísica, em que eu efetivamente me vi com a roupa de dormir que eu estava. E eu me dei conta que estava inadequada. E alguém que estava comigo, né, transmentalmente, disse, não se preocupe que ninguém vai perceber isso. Né? E eu me dei conta que tem que haver uma tecnicidade, uma compreensão maior para ir em alguns lugares extrafísicos fazer assistência. E quando é uma assistência um pouquinho mais difícil, geralmente não se vai sozinho, se vai em equipe. Né? E cada um desses voluntários extrafísicos, penso eu, é técnico em alguma coisa, né? E tem, às vezes, rapport com aquele grupo que está sendo assistido, ou é para doar energia, ou é para monitorar a equipe. Então, você deve ter alguém que coordena a equipe. Então, penso que deva ter uma inteligência nessas abordagens, né? Não é à toa, não é de qualquer jeito. Outro tema que eu sei que você estuda profundamente é a síndrome do justiceiro. Você até apresentou o verbete aqui. O que a síndrome do justiceiro atrapalha totalmente o mimetismo interassistencial? Que pergunta chata. Bem, atrapalha quase tudo, né? Porque o indivíduo lá que é justiceiro, ele às vezes está muito voltado para ele mesmo. Geralmente tem uma manifestação muito egóica, né? Apesar de que alguns justiceiros eles entram em conflitos ou em debates para proteger em tese o outro, mas é sempre uma distorção da realidade e um pouquíssimo exercício de se colocar no lugar do outro, de parar para entender o contexto, de ter esse sobrepairamento, essa cosmovisão. E o mimetismo ele tem uma premissa básica de uma flexibilidade pensênica que é um contraponto, que o indivíduo que é justiceiro tem uma rigidez pensênica, né? Então é o contraponto total. E não à toa, né, no início aqui eu falei que isso aqui era uma das técnicas para superar, né, a condição de justiceiro. Além do mais, o justiceiro ele acaba não ajudando. E a ideia aqui do mimetismo é buscar assistência, né? O indivíduo com síndrome do justiceiro ele quer vingança. E a pessoa que faz ou está na condição de se tornar mimetista interassistencial, pouco se importa com as coisas que lhe foram feitas. Na verdade, a recomposição até do próprio eventual algoz é o mais importante para ver o acerto grupocármico, né? E quem fala muito sobre isso, e sempre me vem à mente, é o professor Leandro Silva, que até vai dar um curso, né, lá no dia 17, sobre acertos grupocármicos, e que ele aborda isso com muito primor, né? De como que a gente faz efetivamente. Às vezes você já perdoou o outro, mas o outro se sente tão culpado e você precisa ajudar o outro a não se sentir mais culpado. Isso é o máximo, né? É a antítese da vingança. Né? Dentro dessa ideia, Rose, do ponto de vista de senha, será que não seria interessante colocar a síndrome do justiceiro, de alguma forma, dentro do contexto da sindromologia desse verbete? Pois é, eu achei que ia estar puxando muita sardinha para a minha brasa, entendeu? Mas talvez fosse o caso, sim. Talvez.
é que não ficaria tão evidente. Na minha autopesquisa fica escancarado, fica muito evidente. Mas para alguém que esteja lendo verbete de primeira vez, talvez não fique tão evidente, né? Mas causa uma crise, né? Causaria uma crise, certamente. E eu acho que é um dos papéis metodológicos, né, de algo escrito, é justamente criar reflexão. Tudo bem que vai precisar de uma análise um pouco mais aguçada, né, e também ter mais contato com os conceitos. Mas, veja, é um contraponto bastante pontual, né, porque é justamente o oposto. Né? Você está escolhendo aqui um verbete que ele justamente, o outro é nosográfico, você, nesse homeostático, você tem a chance, a partir de trazer essa síndrome, que essa síndrome é uma patologia, você justamente propor o processo homeostático. Né? Então, pode ser bastante interessante. Tudo bem? Desculpa. Peraí. Então, você estava falando antes sobre presença consciencial, e aí eu não sei se eu entendi muito bem, mas eu gostaria de saber como que eu faço para ter presença consciencial durante o meu dia a dia, né? Porque geralmente o dia a dia das pessoas hoje em dia está bem corrido, tudo mais, né? Você faz um monte de coisa, mas como manter essa questão da presença consciencial, né? Para ficar um pouco melhor assim essa questão. Então, quem propôs a ideia, essa técnica, foi a professora Regina Camilo, e ela escreveu também uma técnica para ajudar nisso, que é o escriba interdimensional. Né? Então, fazer os registros, colocar hipóteses, colocar o contexto, ajuda demais. Mas eu penso que coisas simples, sabe? Não comer vendo TV, na sala de estar onde você vai ler, você não ter outros dispersores, né? Você buscar não estar aqui conversando com alguém e pensando o que você vai fazer à noite. Então, é uma questão de coerência pensênica, né? De você buscar. Eu estou aqui nessa tertúlia, o que interessa agora é essa tertúlia, nada mais. Quando acabar a tertúlia, eu vou pensar nas outras coisas do meu dia. Mas a gente tem uma pensinidade, infelizmente, é saltuária. Muita gente tem e se dispersa demais, né? A internet não ajuda, os celulares, as redes sociais, então é um problema, né? Acho que lembra muito a técnica do mindfulness, que é estudada na psicologia, que foi importada do orientalismo, que é aquela técnica da atenção plena, de você estar sempre presente, né? Evitar essas... Se não estiver presente, pelo menos ter a atenção de que você não está presente. Lembra um pouco, né, essa técnica do mindfulness. Isso mesmo. Tem fala. correlação. Essa questão ajuda bastante na assistência também, né? Essa questão de você sempre estar atento no campo, né? Às vezes tem alguma coisa que você precisa ali no momento extrafísico, que se você estiver presente, consciencialmente você pode ajudar, né? Também essa questão. Tem uma coisa muito séria no que diz respeito a parapsiquismo e multidimensionalidade, que é uma questão de uma profundidade na manifestação. Há tantas sutilezas no parapsiquismo que, se eu não prestar atenção, eu vou deixar passar. É muita informação o tempo inteiro. A gente é bombardeado de sinais o tempo inteiro e a gente não se dá conta. Por quê? Porque não há essa presença, né, essa lucidez. E aí eu não tenho como desenvolver parapsiquismo se eu não colocar atenção no aqui e agora. Né? E também diferenciando da atenção dividida, que é outra coisa, né? Porque às vezes a atenção plena é você estar focado naquilo que você está fazendo. Mas às vezes no parapsiquismo a atenção dividida ajuda. Quer dizer, você tem que estar sua atenção aqui e ao mesmo tempo perceber a dimensão extrafísica. Mas isso é outra coisa, né? Não, essa é o mais avançadinho, né? Você tem que sair da dispersão para não dispersão, para daí chegar numa atenção dividida. Mas né? eu vejo que no parapsiquismo não tem muito jeito, porque você está aqui, você tem que estar, vamos dizer, pelo menos 2 focos, né? Você tem que perceber a dimensão extrafísica, ao mesmo tempo interagir na dimensão intrafísica. De todo jeito, até não sei se você quer comentar, que o Romeu estuda a atenção, né? Isso tem a ver com uma super atenção, acima da média, né? Quer comentar, Romeu? Alô? Eu acho que esse é um dos pontos bem centrais mesmo, né? E uma das coisas que eu observo bastante, que tem relação com a atenção no contexto do parapsiquismo,
é a capacidade de lidar com o emocionalismo. E a atenção, ela, digamos, sofre muita influência do quanto a pessoa deixa a emocionalidade tomar conta. Então, desenvolver essa atenção, essa agudez, né, essa condição mais ampla de atenção dividida também, depende muito dessa condição de conseguir lidar com a autoaceitação, com a que a pessoa sente, com o sobrepairamento daquele contexto emocional, para poder ter uma interação que seja mais, de fato, presente. Senão a gente acaba imergindo no contexto emocional e fica, né, dentro daquele contexto como se fosse, digamos, mergulha na piscina e fica embaixo d'água, e você não tem mais o exterior. Né? O sobrepairar é você conseguir ficar fora d'água e você enxerga que existe coisa embaixo d'água também, mas você está fora, né? Você está respirando. Né? Às vezes a pessoa mergulha demais dentro do contexto e não consegue sobrepairar. E eu até queria emendar essa questão, Rose, porque eu acho que dentro do mimetismo tem muito essa questão sobre pairamento. Né? Você trouxe muita ideia de presença que tem relação com isso, mas acho que valeria a pena até aprofundar um pouco isso em cima da sua experiência com essa pesquisa, né? Como é que isso, como é que a busca da condição do mimetismo exige de você uma capacidade de sobrepairamento daquele contexto, para você poder manter a condição de mimetismo durante todo o processo existencial, porque ele não é pontual, né? É um processo que acontece ali. O sobrepairamento, ele demanda alguns pré-requisitos, né? Então, você tem que estar emocionalmente equilibrado, você tem que estar com uma atenção focada, e você precisa ter uma intencionalidade naquele momento de buscar ajudar o outro. Então, não raro, a gente se vê em condições em que você está querendo ajudar alguém que está querendo morder sua mão. E se você levar aquilo né, para a sua esfera íntima, pessoal, você não ajuda mais. Então, se você não quer, não me ajuda mais. Aí você sobrepaira aquilo, deixa a pessoa latir, até dar umas mordiscadas em você, e daí você... Então, vamos lá, vamos tentar colocar a bola no chão e ver o que é possível de ser feito e conduzir aquilo com alguma maestria, senão o resultado vai ser ruim. Então, tem uma expertise, um especialismo assistencial que não é de uma hora para outra que se desenvolve, né? Para sobreparar uma situação. Você já tem que ter alguma experiência com aquilo, senão você não dá conta de vivenciar aquele empuxo, aquela onda, né? Então, você tem que... Só depois de você tomar um caldo, como a gente diz popularmente na praia, que você dá conta de furar onda, né? Você, opa, desse jeito aqui não funcionou, tem que se adaptar. Então, é uma expertise de adaptação, né? Para melhor assistir. Rose, só complementando, porque está chegando o conceito de presença consciencial, para não ficar a impressão que presença consciencial, você está presente nesse campo intrafísico. Nós estamos falando de uma presença consciencial multidimensional. Então, a partir do momento em que esse processo começa a ampliar um processo de cognição multidimensional, esse sobrepairamento ele vai ficando presente. Então, na verdade, primeiro é a atenção plena. E aí a gente começa a ter contato com outros campos, e aí a gente começa a dividir esses campos, mas, de qualquer forma, a consciência ela começa a desenvolver, a partir da mediação interdimensional, qual é aquele foco que ela vai pôr essa assistência, que vai ampliar esses campos dentro do que ela percebe. Para não parecer que a presença consciencial... Agora, porque tem processo. Porque, veja, as pessoas são muito pouco presentes, né? As pessoas elas estão aqui pensando em outras coisas. Agora, imagine em termos de campos interdimensionais. Então, nós vamos ter níveis de ampliação dessa presença consciencial, mas para começar por algum lugar. Mas, a partir do momento que, em termos que vai havendo uma mudança da cognição multidimensional, também essas facetas dessa percepção, elas vão ampliando. Por quê? Porque a presença está no sobrepairamento, dependendo do nível que você já está desenvolvendo isso, né? Então, acho que eu só estou complementando para não parecer assim que a presença, a gente vai estar nesse foco e não está percebendo outros focos. Ao contrário, o conceito é desse sobrepairamento, né? Não, perfeito. E que amplia, né?
porque é um conceito que algumas pessoas ainda não ouviram, né, para não ficar com essa percepção que a presença é escolha de um foco. Ao contrário, quanto mais a cognição ela vai se tornando multidimensional, o sobreparamento aumenta. Então, amplia a percepção dos campos, né? Perfeito. Posso? Rose, eu queria entender qual a relação que você fez aqui, na página 18, Síndromologia, entre a remissão da síndrome da ectopia afetiva e a transfiguração. E a transfiguração? Então, a síndrome da ectopia afetiva é uma condição de uma certa apatia emocional em relação ao outro, né? Quase um autismo. E aí você só dá conta de alcançar uma condição de transfiguração efetivamente numa condição oposta a essa, né? Você tem que, de fato, ter um domínio do seu holossoma, um domínio das suas bioenergias, que o indivíduo que tem síndrome de ectopia afetiva, ele tangencia, que ele não dá conta ainda, né? Então, são opostos, efetivamente. Agora, em polinomiologia, página 17, primeira linha. Poderia detalhar o polinômio abordagem, imagem, linguagem, energia? Bem, esse polinômio aqui, ele não é à toa que foi o primeiro, né? Dentro do processo de comunicação, a linguagem, como a gente utiliza, hoje a gente tem essa linguagem oral, que a gente usa o vernáculo no português, a gente poderia estar falando em inglês, só que eu penso que também aqui tem uma linguagem energética também, que precisa ser decifrada, né, codificada. E dentro desse polinômio, eu coloco aqui a imagem, a linguagem e a energia. Então, para buscar ampliar por uma comunicação multidimensional, né? Nem sempre é o que vai ser dito, nem o que vai ser visto, mas é o que vai ser percebido energeticamente. E tem relação com aquele binômio, né, da imagem e da essência que nós já havíamos comentado antes, que diz respeito à imperatividade dessa nossa realidade de ser energética, né? Então, apesar de, às vezes, nós temos uma figura, um jeito de falar que mostra uma coisa, em essência, aquilo é totalmente diverso. E o que nos tira a teima sobre a essência daquilo é a energia impregnada naquilo, né? Então, não raro a gente vê pessoas tendo gestos e falas que parecem muito corteses, mas intimamente são extremamente agressivas. E energeticamente demonstram uma superagressividade. Então, o mimetista ele busca estar, de alguma maneira, com essa essência interassistencial, mesmo que adaptado na forma de falar e na forma de se expressar visualmente, né? Uma pergunta aqui que você já respondeu, mas você pode falar rapidamente. Ele está perguntando como funciona a técnica da mimetização extrafísica. Então, a ideia aqui tem que ter um domínio considerável de bioenergias e de morfopensinidade, né, para conseguir haver transfiguração. Não é tão simples, né? Temos projetores lúcidos que relatam que fazem isso com alguma facilidade. Então, não tem necessariamente relação com maturidade consciencial, é mais uma qualidade de conseguir manipular a energia com os pensamentos, mas é uma condição que parece ser utilizada por consciências mais avançadas, né, de transfiguração e de se mimetizar para melhor assistir o público, né, que querem efetivamente assistir. Agora uma pergunta de Florianópolis. Em Fatologia, página 16, segunda linha. Poderia explicar e dar exemplos da postura de se colocar no lugar do outro? Poxa, dar um exemplo disso? Então, essa semana, até para evocar aqui, quem sabe ajudar minimamente, eu tive contato com uma senhora que o marido faleceu.
E ela estava muito perdida e cometendo uma série de atos que só lhe gerariam prejuízo. A vontade que eu tinha era de brigar com ela. Pare, por favor, você não vai me ajudar, você não vai se ajudar. E aí eu tive que ter uma condição de olhar para ela com alguma compaixão e dizer, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui no papel o que você vai fazer primeiro, depois segundo, depois terceiro. Apesar de ela não parar de falar, não parar de chorar, e aí é um esforço de tentar buscar ela para alguma lucidez. E até que uma hora eu consegui, não sei bem como, mas tentando de um jeito, tentando de outro. Então, agora eu vou fazer isso. Isso. Agora você vai fazer isso. Combinado? Você vai sair daqui, você vai providenciar isso. Tá bom. E aquilo, assim, foi um momento muito... Eu fiquei eufórica, ela ficou eufórica, porque saiu daquela obnubilação, daquela confusão, do desespero. Não, o caminho é por aqui. E isso, né, para ela, penso que foi reconfortante, e para mim também, que consegui ajudá-la, porque parecia que não ia ter jeito de conseguir ajudá-la, de tão desnorteada que a pessoa estava. Então, se colocar no lugar do outro, lhe dá essa perseverança de buscar qual que é o jeito que eu vou conseguir de entender como essa pessoa funciona para ajudá-la a superar aquela dificuldade, né? Agora uma pergunta de Goiânia. Em Parafatologia, página 16, terceira linha. Poderia comentar a infiltração cosmoética? Aí ele complementa. Pretendo futuramente ser um infiltrado cosmoético no meio futebolístico. Olha só. Pois é. Então, primeiro, né, boa sorte. Não deve ser muito fácil, né? Mas, de todo jeito, a ideia do infiltrado cosmoético é aquela consciência que já, efetivamente, já se desligou daquele grupo, né? Não faz mais parte daquele grupo, mas conscientemente volta a estar inserido naquele grupo para ajudar de algum jeito, né? Então, a gente tem exemplos disso em alguns filmes, né? Bem bobo, né? O policial que se infiltra na gangue para poder descobrir, né, o trajeto do tráfico de drogas. Mas isso é muito raso. O infiltrado cosmoético pode ser infiltrado num ambiente em que, ideologicamente, aquelas ideias estão estagnadas. Ele vem com um respiro, com ideias novas, né? Ele, efetivamente, não precisaria mais fazer parte daquele grupo, mas ele vem ajudar o grupo a mudar de patamar evolutivo, né? Com ideias mais avançadas e tudo mais. Então, isso pode ser na família, pode ser na empresa, né? Pode ser, sei lá, numa religião, até pode, né? A pessoa, ela às vezes se libertou daquilo, mas ela volta para ajudar, né? Aí ele está pedindo na Parafatologia, página 16, quarta linha. Poderia comentar o domínio da ectoplasmia? olha, eu penso que a ectoplasmia, ela, por ser uma energia mais densa, ela vai propiciar mais intensamente essa transmutação extrafísica. Penso que deve ajudar demais, mas é hipótese, não tenho certeza. Né? De todo jeito, o domínio da ectoplasmia está sempre ligada à assistência mais pesada em baratrosfera, em ambientes com um padrão energético mais baixo. Então, dominar a ectoplasmia parece que é um estudo, né, uma matéria que a gente não pode pular se a gente quer ficar especialista em fazer assistência. Né? É só lembrando que existe uma IC, a Ectolab, que estuda a ectoplasmia, né? Quem também tiver interesse é só entrar em contato com a Ectolab. Agora uma pergunta de Sorocaba, São Paulo. Professora Rosemary, em Parafatologia, página 17, penúltima linha. Poderia expandir as manifestações extrafísicas transfiguradas da identidade extra Zéfiro? E essa daqui, inclusive, foi uma sugestão das revisoras lá do meu verbete, né? E que eu acatei, que acho que o professor Valdo tem dado muitos exemplos nas tertúlias que ele já conferiu e nas mini-tertúlias também, de algumas manifestações que ele teve como Zéfiro, né? Inclusive ele escreveu, né? Ele não, né?
A Mabel escreveu um livro relatando, né? Então, até indico esse livro. É um livro interessante de ser lido, né? Do Zéfiro, né? O título chama Zéfiro. E Zéfiro, se eu não me engano, tem a ver com o Senhor do Vento, algo assim, né? Como? O nome do vento, né? Então, era um bom exemplo aqui de parafatologia, né? Encaixou perfeitamente. Agora tem uma pergunta de Niterói, que também você já respondeu, mas pode comentar de novo. Ela pergunta em efeitologia se você poderia aprofundar o efeito mimético da cortina de fumaça. Então é bom até falar disso de novo, né? O que é a cortina de fumaça? Era uma estratégia usada pelos ninjas, né? Ninja isso ou não? Samurais? Como? Os ninjas, né? Então, aqui que me ajuda aqui. Então, veja, para saída pela direita, que daí fazendo referência ao Leão da Montanha, né? Então, o efeito de fumaça, às vezes, pode ser uma estratégia para você sair de uma situação delicada, de um aperto, né? E mais do que isso, buscar um momento de reflexão, de sobrepairamento. E extrafisicamente, eu penso que como o que a gente pensa é o que é, e, enfim, no extrafísico é diferente, né? Para você ter lucidez, é importante, às vezes, você se utilizar deste efeito de fumaça para buscar uma condição, uma atuação melhor, né, assistencial. Mas, no viés que a professora Regina Camilo tinha colocado, né, a gente também vai ter isso como um sinal, né, um ícone de uma determinada um estado consciencial, né? E isso é muito importante a gente pensar, porque tudo é estado consciencial. E a gente, no momento que quer fazer assistência e não dá conta, e se vê num aperto, opa, alto lá, você precisa se dar conta que algo saiu errado, que você precisa fazer algum ajuste, né? Que não importa ter boa intenção, né? Você precisa ser eficaz e ser profissional, senão o resultado não vai ser bom. Na página 16, fatologia, quarta linha de baixo para cima, omissão superavitária. Porque apesar da palavra omissão, na verdade, é um posicionamento, né, superavitário de uma expressão, né? E que parece que tem tudo a ver com o mimetismo, porque o mimetismo é uma escolha lúcida de uma omissão superavitária. E eu queria que você comentasse isso, a relação entre o mimetismo interassistencial e a omissão superavitária. Então, me vem à mente alguns exemplos, né? Não sei se adequados ou não, mas enfim. Às vezes, num debate que pode ser intrafísico ou extrafísico, é muito impactante diante de uma ação do outro, de uma palavra, de um gesto, que pode ser um tapa na cara, uma gusparada, a não ação do outro. É muito impactante. Numa briga, aliás, uma briga só ocorre quando alguém se coloca contra o outro e o outro revida. Não há briga se não há o revide, né? Então, não revidar é extremamente impactante, né? E é uma omissão superavitária. Mas, como a professora falou, a professora Regina falou, é um posicionamento, e neste caso, correlacionando com o mimetismo interassistencial, para ajudar o outro. Você não faz nada para criar um vácuo cognitivo para o outro dar conta de pensar sobre, para ele ter um momento dele com ele mesmo, né? Então, a omissão superavitária, quando respeitado esse timing, ela é em cima do lance, é muito assertiva. Eu tenho uma curiosidade, na página 18, qual a tua relação da interdisciplinologia que você apontou à fonoaudiologia? Eu tenho uma relação com a fonoaudiologia muito profunda, né? Pela minha expressão, por ser professora, por gostar de cantar, por ter dificuldades com isso,
né? Então, efetivamente, neste verbete ficou escancarado que essa manifestação, que tem ruído ou não tem ruído, do timbre da voz, né, dessa oralidade adequada, tudo isso, quando melhorado, pode gerar mais assistência. Então, dentro da minha lógica, aqui eu coloquei a fonoaudiologia como algo muito importante, né? Você pode ter as melhores frases na sua mente, mas se você não consegue verbalizar e fazer ouvir adequadamente, você não vai fazer assistência, né? Então, se a articulação não for adequada, o volume, a articulação, enfim, né? Eu já vi muita gente reclamando em sala de aula, né, porque sou aluna e sou professora, da voz do professor. Ai, como me irrita a voz daquele professor, né? Então, como isso é sério, né? Estudar a voz, né? Estudar essa manifestação. Rosemary, aqui na página 19, em tipologia, como que você, em sala de aula, lida com os intermissivistas e os religiosos? Como que é essa relação entre esses dois tipos? É de um jeito bem diferente, né? Cada Sim. um é um jeito diferente, né? Intermissivista... Mas parece que a empolgação é a mesma no começo. Né? Pois é, depende, né? Porque você dá... Ultimamente, eu já dei aula para uma turma aqui em Foz que tinha 110 alunos, tinha que dar aula de microfone, né? E aí é uma pluralidade de gente, e você tendo que ter uma abordagem que gere menos ruído, né, e mais empatia. Então, intermissivista, geralmente, nem sempre, tem um padrão muito questionador. Sim. E faz umas perguntas, e faz a pergunta da pergunta, e quer esmiuçar, né, o osso do negócio. Sim. E aí, se você não toma cuidado numa sala de aula, fica enfadonha a aula para os demais, porque saiu um pouco do roteiro da aula, do conteúdo programático. Então, você tem que dosar isso e chamar, olha, a gente pode falar mais sobre isso no intervalo, no final da aula, para esse cara também não ficar frustrado. E os religiosos, né, a gente vai ter algumas... Por exemplo, eu dou aula de direito, então a gente tem muitos temas polêmicos no direito. Sim. Né? A gente lida com a vida, com a honra, com sexualidade, com, enfim. Então, tudo isso deve ser abordado de um jeito que gere menos polêmica possível. Mas sempre vai haver, porque os alunos provocam a polêmica. Por mais que a gente queira sair pela tangente, né? Então, o posicionamento do professor deve ser, infelizmente, às vezes, neutro. Nem sempre se pode falar sua opinião em público, para um grande público, porque senão você toma tomate na cabeça, né? Na questão da aula de direito, na questão do para-direito, como que os intermissivistas veem essa situação? Olha, tem pouco intermissivista fazendo direito. Ah, é? Pelo menos na minha prática, né? Então, geralmente, as pessoas que fazem direito têm um padrão muito interessante de rigidez, né? E mais do que isso, ou geralmente é uma segunda faculdade, e vem no direito uma profissão que vai fazer com que elas deem conta de passar num concurso, estão muito preocupadas com a vida financeira, e pouco preocupadas com questões conscienciais. Então, é raro você ter em sala de aula pessoas discutindo a justiça da lei, a hermenêutica da lei. Né? Infelizmente, esse é o padrão. São os mais justiceiros, então. Isso, tem um padrão mais justiceiro, isso mesmo. Né? Mas, óbvio, sempre tem uma pérola, né? Sempre tem pessoas, né? E que daí, no meio do curso, ficam em crise. Será que era esse curso mesmo que eu tinha que estar fazendo? Né? Então, geralmente, o padrão do intermissivista que faz direito. Ele fica em crise por ter escolhido esse curso. Geralmente é o padrão. Tá. Tem uma outra pergunta aqui também. Em numerologia, na página 17, é o mimetismo da densidade corporal. Como que é essa situação? Olha, eu não sei se foi lúcido ou não, mas eu me vi uma vez no extrafísico muito alta e magra.
e eu sou baixinha e gordinha. Então, houve um estranhamento. Mas eu estava num lugar de pessoas muito pequenas. E aí a minha presença gerava um impacto. Mas, enfim, é muito fugaz essa memória também, sabe? Então, eu penso que, dependendo do ambiente que você esteja, a forma do corpo, a altura, se mais forte, se mais frágil, vai interferir na assistência. A densidade corporal é no extrafísico, então. No extrafísico. Porque ela pode ser manipulada consciencialmente, né? O tempo todo. Isso. E no intrafísico também, né? Nós vamos ter, efetivamente, é complicado você ter, em algumas profissões, né, uma nutricionista gordinha. É difícil, vai ser mais complicado ela fazer assistência, né? Sim. Então, isso gera impacto no assistido. Então, sim. Então, tanto intra como extrafisicamente, penso que gera impacto. Certo, obrigado. Aqui na culturologia, o primeiro item, que é a cultura do universalismo, na página 18, no final da página. Eu queria te perguntar, na verdade não é uma pergunta, é uma reflexão, sobre como você vê a cultura do universalismo e a reurbanização dos movimentos que estão acontecendo dentro extrafísica e intrafisicamente. Ai, que pergunta difícil. Não, mas é uma boa pergunta. O que eu penso? Eu penso que só há reurbanização com um mega, hiper, super sobrepairamento de algumas consciências que vão estar monitorando esse processo. E que devem ter um percentual, um grau muito avançado de universalismo. Porque a gente vive hoje num planeta com uma diversidade consciencial muito grande, né? É uma torre de Babel. Quantas línguas se falam, quantas culturas, quantas etnias, e em conflito umas com as outras. E como dar conta de fazer esse povo se entender, se ouvir e harmonizar isso, né? Então, tem que haver, efetivamente, uma manifestação consciencial que supere tudo isso e não pense que não seja de outra forma, senão com uma visão universalista, né? Não sei se eu respondi adequadamente. Rose, eu acho que o seu verbete está bem interessante por trazer o mimetismo interassistencial num contexto bem do cotidiano. Acho que ele está bastante legal nessa direção. E tem um item na fatologia que eu acho que valeria a pena você comentar um pouco, que é o sorriso. Eu até sorri agora, só de você falar. Então, por que o sorriso aqui na fatologia, né, desse verbete? Porque o sorriso, primeiro, ele é uma manifestação humana muito peculiar, né? E quando é autêntico, ele já faz assistência por ele mesmo. E é um ato que aparentemente é tão simples, né? Antes de dar bom dia, você já sorriu. Então, ele precede o bom dia, percebe? Olha que coisa, né? O sorriso é demais. E ele não gasta muita coisa. E dizem, inclusive, que evita rugas. Veja, fenomenal. Né? Quanto mais você sorri, você fica mais bonito. Então, dentro de uma lógica de manifestação, a gente deveria sorrir mais, né? Porque as pessoas que ficam com carrancas, que ficam, né, a expressão do mal-humorado, ela já afasta, né? Ela já cria uma parede, uma barreira. Então, o primeiro contato que você pode ter com alguém para gerar um rapport, uma empatia, é via sorriso, né? E que funciona com todo mundo, veja. Às vezes a gente está falando de mimetizar, mas funciona com criança, com velho, com mulher, né? Com todo tipo de gente. Que eu acho que é interessante que é uma manifestação, às vezes, muito instintiva, até a gente sorrir. Mas acho que é interessante aqui no verbete que o mimetismo é algo que você faz intencionalmente. Então, usar, às vezes, do sorriso dentro dessa lógica interassistencial é que é interessante destacar, porque às vezes a gente não se dá conta que pode usar de técnicas tão simples para abrir uma estratégia assistencial bastante complexa. E aí você até colocou um crescendo, né? Assistência simples, assistência complexa,
que acho que é interessante também de ver como que o mimetismo entra nessa complexificação da abordagem interassistencial. Às vezes a gente reflete, né, sobre como esse mundo está tão violento, né, tão cheio de agruras e de dificuldades. Às vezes a gente está andando na rua e aí você passa por alguém estranho e você sorri e balança a cabeça. E aquilo é tão cortês, é tão, né, com um estranho, né? Então é um início de uma fraternidade maior. Né? Isso não significa que tem uma conotação de forçar a barra, né? E até para a gente, eu só queria complementar. E até para a gente pensar, quando uma pessoa naturalmente ela é mais aberta, mais universalista, e por isso ela sorri mais solto, em relação às vezes ao posicionamento, quando ela, também lúcida, para de sorrir. Porque, veja, se a pessoa ela é mais aberta, mais lúcida, mais sorridente, não é cara fechada, mas se ela está mais séria, também pode ser um mimetismo lúcido. Porque, às vezes, o impacto no outro é uma mudança de atitude. Então, para a gente ficar mais atento à mudança de atitude. Porque, às vezes, a pessoa muda de atitude lucidamente para ver se faz um impacto. Né? Então, acho que tem o impacto do sorriso e ele, quanto uma síntese de uma escolha lúcida, mimética, de sair de cena. Não, fenomenal. Só complementando, realmente nós somos um dos animais único que sorri. Então o sorriso ele deve ser exaltado não somente na parte mais simples, porque ele também é complexo. Quando você citou que no momento em que você transpassa uma pessoa sem conhecer e sorrir, e essa pessoa responde ao seu sorriso, isso aí não é simples, é muito complexo, porque a gratificação que você tem de que você mudou aquele semblante através do sorriso. Então, ele é complexo também. Então, a gente tem que explorar isso realmente, porque nós somos o único animal que sorri. Muito bem colocado. Só lembrando, existe um verbete sobre o sorriso da professora Patrícia Takaki. Para quem tiver interesse, pode aprofundar também. Obrigado. Professora Rosemary, em Principiologia, página 17, terceira linha, poderia falar sobre o princípio da restauração evolutiva? Pois é. Vamos a ele. Deixa eu achá-lo aqui. Principiologia, página 17, terceira linha. Uhum. Restauração evolutiva. Então, aqui a ideia é de que, inevitavelmente, durante o nosso processo evolutivo, nós cometemos alguns acertos e, às vezes, a gente, né, comete muitos erros. Né? E esses erros cometidos precisam, eventualmente, ser restaurados. Só que, às vezes, você perdeu o encaixe. Naquele momento que você cometeu o erro, você estava inserido num grupo, num contexto, tinha lá o Zeitgeist, lá, o espírito do tempo, daquele time. Aí você ressoma, é outro contexto e tudo mais. Como que você vai restaurar aquela condição que era tão pontual, né? Tão única, tão... E, às vezes, você vai ter que efetivamente atuar como infiltrado cosmoético ou ter que ter um encaixe com um grupo que já não é mais o seu grupo de escolha evolutiva, né, para buscar restaurar alguma condição. Então, às vezes, vai ser inevitável ter que ocorrer o nascimento de uma criança, mesmo que você já tenha superado a maternidade. Vai ser necessário casar com alguém e divorciar de alguém. Então, vão ser contextos de restauração, né? Nesse sentido. Uma pergunta repetida aqui, mas ela é de Jundiaí, de São Paulo. Ela pergunta, em Polinomiologia, página 17, final da primeira linha. Poderia expandir o polinômio flexibilidade pensênica, assertividade, despojamento, domínio energético? Então, já havíamos comentado, mas ele é um polinômio bem importante, né? Efetivamente, dentro de uma manifestação lúcida,
em que se queira fazer assistência, deve-se buscar todas essas condições aqui, né? De flexibilidade, de despojamento, para que se possa ter, então, uma assertividade na manifestação. Mas tudo isso permeado por domínio energético, senão também a melhor das intenções não vai gerar um bom resultado. Né? Agora, você podia comentar aqui a frase enfática, que eu achei bastante interessante, que vai até a ortocomunicação. Então, diz lá, né, o mimetismo interassistencial é a técnica de interação cosmoética entre consciências de variados patamares evolutivos, visando a ortocomunicação e assistência negóica. Então, eu fiz várias frases enfáticas, mas essa foi a escolhida porque quando eu cheguei na palavra ortocomunicação, deu uma ampliada na ideia aqui do mimetismo interassistencial. E também o contraponto de que é uma manifestação em prol do outro, e por isso é inegóica. Eu penso que a gente tem um privilégio de estar nessa dimensão, porque a gente consegue conviver com pessoas de diferentes níveis evolutivos, de diferentes manifestações, e que isso às vezes é impossível no extrafísico, né? Que a gente acaba se agrupando pelos iguais, né? E então, nesse contexto intrafísico, obviamente a gente só dá conta de ter essas zonas de aproximação se tiver alguma adequação, senão não tem espaço para encaixe, né? Então, por isso essa técnica é primorosa na interação dos diferentes, né? E para gerar uma comunicação mais saudável. O Simara quer falar? Que eu estava vindo aqui na questão de o princípio de estar disponível, né, assistência, na parte assistencial, né? Que é na parte ali da... Cadê aqui? Parte do principiologia, né? O último princípio, o princípio da disponibilidade assistencial. Ele está relacionado com a TENEPS 24 horas? Foi essa? A gente pode relacionar, sim, né? Mas a disponibilidade assistencial não ocorre só na TENEPS, né? Pode ser... A gente imagine quantos profissionais da área de saúde, por exemplo, que ficam em plantões de 24 horas, totalmente disponíveis para aquilo, né? Ou outras profissões em que você tem que atender as pessoas domingo, de madrugada, né? Então, efetivamente, não é só na TENEPS. Se der tempo, duas perguntas aqui. Na página 17, tecnologia, poderia, por favor, falar da técnica do espelhamento e depois na efeitologia. O último efeito, o efeito do contraste entre aparência e essência. Então, a técnica do espelhamento é uma técnica até para ajudar na interação energética, né? No acoplamento energético entre as pessoas, né? Então, a pessoa está de braço cruzado, você cruza o braço, aí ela põe a mão na cintura. É a técnica do espelhamento, né? Então, isso, para gerar um acoplamento, né? Propiciar o acoplamento. Claro que é muito singelo isso, o acoplamento pode ocorrer independentemente disso, mas efetivamente é uma técnica, né? Em relação ao efeito ali... Aproveitando aí, eu estou escrevendo um livro, e no livro eu coloco isso, que só em olhar para a pessoa, você já acopla com a pessoa. Dependendo do... Você pode acoplar só com o olhar. Mas você pode sempre... O acoplamento ele tem intensidade de acoplamento, né? Você pode ter um acoplamento superficial e um profundo, né? Então, efetivamente, a gente pode usar isso aqui como técnica. Tem que tomar cuidado para a outra pessoa não ficar brava com isso, né? De você está me imitando, se ela se der conta, né? Não é bom. Bem, em relação ao efeito do contraste entre aparência e essência, é aquela história de que o discurso é uma coisa, mas por que a pessoa está falando isso? Ela não está sentindo isso. Ela não está tudo certo. E você vê que a pessoa está um turbilhão com aquela condição e ela está dizendo que está tudo bem. E efetivamente não está tudo bem. Então, essa percepção mais apurada, que é geralmente além das aparências, né? Em que você vai na essência da manifestação do outro, ela é muito importante,
né? Então, por isso eu coloquei esse efeito aqui. Rose, mais alguma coisa que você gostaria de abordar? Alguma coisa que não foi falada, você gostaria de complementar? Eu gostaria de agradecer imensamente a sua mediação, né, o apoio aí de toda a equipe de revisão da verbetografia. Fazer um verbete é sempre um desafio. Eu falo que quem ganha mais é quem faz o próprio verbete, é um exercício cognitivo fora de série. E tem que elogiar esse trabalho que vem sendo feito, de todo dia estar se fazendo, apresentando no verbete. É um trabalho fenomenal que merece os aplausos. Até queria convidar todos a... Então, nós agradecemos aqui a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, agradecemos aqui o apoio da equipe, o Christian e o rapaz lá do apoio. Agradecemos também a equipe do CAEC pelo apoio e passamos então aos nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos dois recados. O Romeu com acertos grupo kármicos e a Isabela com prática conscienciocêntrica na gestão de negócios, conselhos das ECs. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, gostaria de divulgar a nossa próxima atividade, que nós teremos agora no dia 17 de maio, é o curso Acertos Grupo Kármicos, dentro do programa Casuísticas da Pesquisologia, com o professor Leandro Silva. Acertos Grupo Kármicos é um tema que a gente inevitavelmente vai precisar lidar, né, porque é um dos grandes desafios da nossa evolução, é buscar justamente promover esses acertos e aí com isso também promover a evolução grupal, né, de todos nós. O curso é a terceira turma, né, que o professor Leandro já está trazendo esse tema e cada vez aprofundando mais essa temática. É um curso que nos ajuda muito a rever as nossas atuações nesta vida, né, aproveitando justamente para promover esses acertos grupocármicos nessa existência e não deixando para as outras, né, ou seja, aproveitando essa existência para a gente de fato trazer essas coisas para o nosso dia a dia. Alguns temas que ele vai estar trazendo para a gente ver são laços kármicos e conflitos, ansiedade e parapsiquismo, que nós também tratamos um pouco nessa tertúlia, mecanismo da fissura e vício, o revisionismo grupo kármico e a técnica do zoom consciencial. Então, vale a pena conferir, é um curso muito interessante, num tema bastante importante, né, para o nosso contexto de hoje. No dia 17 de maio, a atividade da Reconsciência. Para quem quiser informações sobre inscrições, busque no e-mail reconsciência@gmail.com ou então no telefone 9993-2000. Ou também visite a nossa página no Facebook, né, Reconsciência. Muito obrigado. Boa tarde. Em nome também do Conselho das ECs, é um projeto dentro da Unicim, do projeto Cognópolis 2035. A gente tem feito um circuito de palestras desde o início do ano. A gente está indo para a nossa terceira palestra, agora em 2015, que é a palestra com o case da empresa Classe A, que é uma lavanderia aqui em Foz do Iguaçu, que é do José Carlos Trintinalha, onde ele vem mostrar um case em gestão de empresas com as diretrizes conscienciocêntricas, como que realmente ele conseguiu consolidar a gestão da empresa dele com aspectos conscienciocêntricos, com técnicas conscienciocêntricas dentro da gestão. Então, vai ser agora, próximo sábado, dia 9, aqui no Mabu Interlúdio, às 5 da tarde, às 19, até às 19, é gratuita. E logo depois a gente tem um jantar com adesão a R$ 45,00 por pessoa. Quem quiser participar também está super convidado. A gente aguarda vocês para a gente trocar essas experiências em empresas, para a gente trazer no âmbito conscienciocêntrico nas gestões de negócios. Agradeço e até mais. Para amanhã, teremos o verbete Equação Conscienciográfica,
especialidade Taristicologia, e a verbetógrafa Dulce Dal. Muito obrigado e boa tarde a todos.